Então, vamos lá. É aquela grade que vocês fazem o pedido mensal e que tem o quantitativo de itens. Vocês sabem qual é essa grade? Aqui na UPA tem, e inclusive quando nós recebemos uma visita da segurança do paciente, do pessoal da equipe, ela pediu para imprimir, porque os farmacêuticos plantonistas também precisavam ter acesso a isso, para saber. Então, fica até impresso na farmácia. Tá ótimo. Então, os médicos têm acesso. A gente queria padronizar esse acesso dos médicos à grade. E aí eu fico pensando, a ideia da Jaqueline, que eu acho que hoje ela não consegue participar, mas a ideia dela é muito boa do QR Code, da gente colocar nos consultórios a grade. Eu gostaria de saber se vocês estão de acordo. Tem unidade que já me pediu para fazer. Eu não vejo problema nenhum de vocês fazerem o QR Code com a grade, mas eu preciso saber como vocês se sentem em relação a isso. Vocês têm uma outra maneira de fazer isso diferente, que vocês fiquem mais confortáveis, que vocês acham que vai ser aderido melhor pelos médicos? Porque cada unidade tem uma realidade. Fala. Ô, Raquel, no caso, seria só para poder mostrar para eles as medicações que existem na grade ou também para mostrar a quantidade que a gente tem? Não, é para mostrar os medicamentos que fazem parte da grade, tá? Não a quantidade. A gente não precisa disponibilizar estoque. A gente pode sim falar com o médico no início do plantão: olha, logicamente, o plantonista, olha, hoje a gente tem uma quantidade reduzida de tal medicamento, a gente pode fazer uma substituição por esse ou por outro. Então, assim, vocês precisam ter essa noção do que vocês podem substituir e do que é necessário sinalizar. Vamos supor, a gente tem um bloqueador de canais de cálcio que está sendo usado em quantidade altíssima e o outro não está sendo usado. E aí o vencimento está próximo. A gente pode tentar mudar e conversar com a equipe médica, né? Mas isso que a gente tem falado no início é o quê? É mostrar a grade da unidade. Inclusive, eu vou mandar a grade da unidade para a ECO, né, para poder rever o que está acontecendo. Porque, como foi relatado na outra reunião, que o médico conseguiu fazer uma prescrição de um medicamento que não era padrão, né, como padrão, a gente vai passar novamente a grade para a ECO, para eles poderem ver o que realmente está na grade e deixar só o que está na grade, o restante vai ser não padrão. Então, isso já vai facilitar um pouco. Mas é interessante vocês disponibilizarem a grade, sem quantidade, para os médicos que estão no plantão, para eles saberem o que eles podem prescrever, né? Agora, uma coisa que é muito interessante é a questão da ideia até da Camila de Valença, que foi de colocar os antibióticos disponíveis na sala amarela e vermelha, né, para ser prescrito o que tem disponível. Então, assim, vocês podem ir se adequando, é uma rotina muito particular de cada unidade, né? A UPA pediátrica vai ter uma rotina, a UPA CEAP tem outra rotina. Então, assim, vocês precisam entender como vai funcionar melhor na unidade de vocês. Por isso que eu não queria impor algo, é padronizado assim, vai ser assim. Eu queria ouvir vocês antes de decidir qualquer coisa. Raquel. Oi, pode falar. Bom dia, Tamires. Bom dia, Tamires. Então, aqui na UPA, a gente não tem esse problema com os médicos de medicamentos não padrão. Até conversei com a doutora Michele sobre essa implementação que a Jaqueline fez, mas ela falou que não achava necessário, até porque a gente não tem esse problema. Geralmente, o que é mais prescrito, que não é da grade, são antibióticos de amplo espectro, que a gente tem que fazer a solicitação à fundação. E sobre críticos ou substitutos, a gente avisa no round ou passa nos consultórios para fazer. Então, aqui na UPA, acho que não tem esse problema, não. E eu tenho a grade já montada num computador, caso algum médico peça, como médico novo, que às vezes pede, eu já imprimo e entrego a ele, entendeu? Perfeito, Tamires. É isso mesmo. Então, assim, não tem necessidade na sua unidade, né? Porque, assim, eu entendo que tem unidades que têm alta rotatividade de médicos.
E aí fica esse questionamento, que foi exatamente o que a Jaqueline levantou: alta rotatividade, aí o médico não sabe, aí ele tem a grade ali. Mas eu acho que esse alinhamento no sistema, com o sistema tendo os medicamentos que são padrão, o médico vai prescrever, porque se ele quiser prescrever um não padrão, ele vai prescrever, né, gente? A gente sabe como funciona. Mas assim, se você tem disponível, tá ótimo, não precisa aderir. Agora, quem quiser aderir, tá tudo certo. Tá? O que a gente precisa ter consciência é do que é a grade, e se pedirem a grade, uma visita da SES, uma visita da fundação, pedir a grade, vocês terem a grade para imprimir e entregar. Tá? Ou se o médico falar, eu quero saber qual é a grade da unidade, quais são os medicamentos que estão disponíveis, vocês terem para entregar prontamente. Né? Essa que é a grande questão. É vocês não ficarem com dúvidas do que é a grade e do que tem na unidade realmente. Raquel, essa questão do round, que, por exemplo, aqui, desde quando eu assumi, a gente não faz um round e não tem essa questão. Isso, a fundação seria uma coisa que é obrigatória ou vai de lugar para lugar? Essas questões, eu costumo falar muito a respeito disso. Essas questões são questões internas da unidade. Por isso que eu falei, não vou colocar algo padronizado. Porque, como a Tamires falou, na unidade dela funciona de um jeito, na unidade da Jaqueline está funcionando de outra maneira. Existem algumas coisas que são internas da unidade. Seria interessante ter um round? Seria interessante. Então, assim, leva isso para a sua direção e, de repente, eles podem aderir também, tá? Eu vou buscar essa orientação, mas eu acredito que não seja uma coisa padronizada. Eu acredito que seja algo da unidade mesmo. Entendi. Oi, Raquel, bom dia. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber em relação à grade, né? Todo ano, por volta do mês de junho, julho, vocês pedem para a gente fazer né? Verificar a grade para fazer a mudança anual. E esse ano não houve essa solicitação. Diana, E aí isso. Oi. Isso já. Não vamos então tá. esse, Desculpa. não, sem Não, tá problema. bom. Desculpa. Deixa Tá. eu te perguntar, e como é que está aí no CEAP em relação à grade? Os médicos perguntam, que eu sei que aí também tem uma rotatividade, né? E os médicos têm perguntado sobre a grade, eles têm essas dúvidas, o que tem, o que não tem? A gente está sem coordenador médico, né? E isso dificulta muito, porque aí a gente tem que estar conversando com os médicos cabeças, né? Porque tem aqueles médicos que realmente ali é um hospital com 61 leitos, né? Então é muito complicado, porque nem todos os médicos vão realmente olhar o paciente e fazer uma nova prescrição. Então existem os médicos que realmente fazem isso. Então são esses que são meu foco, né? E aí é muito tranquilo. Hoje está muito tranquilo. Eles são bem adeptos ao que eu converso. Faço as mudanças necessárias, né, de quando tem algum medicamento que está para vencer, e eu não tenho problema nenhum com isso, só as intercorrências, né, que acontecem com mais frequência lá, né, isso é um problema sério. É uma particularidade da unidade, o CEAP é diferenciado, né, não é uma UPA como as outras. É quase um mini hospital, né, que a gente costuma falar. Então, assim, você acha que é interessante você disponibilizar essa grade por QR Code ou você não vê necessidade? Então, lá a gente não tem acesso ao celular, né? Então, eu tive que vir aqui fora para poder assistir a reunião. E depois, né, eu retorno. Então, teria que ser uma Porque grade a gente não impressa, tem. né? Uma grade Isso, é assim que eu faço. Tá Eu já mantenho essa grade lá com os médicos e eu mantenho na sala, né? Impressa na sala. Porque lá a gente não tem esse acesso, né? No celular. Eu consigo no WhatsApp escrevendo, mas assim, nada além disso. O celular fica lá fora. Tem essa particularidade também. São muitas particularidades no CEAP. Queria saber se mais alguém gostaria de falar para a gente poder mudar de tema. E assim, eu vou deixar livre para vocês entenderem como vai funcionar melhor na unidade de vocês e depois me passarem
Pode ser por WhatsApp mesmo. Olha, Raquel, estou fazendo assim na unidade, preferi fazer dessa maneira, Tamires não vê necessidade de fazer. Vamos documentar isso, de que a gente conversou, que a gente teve esse bate-papo em relação a isso, mas eu prefiro deixar realmente essa parte de comunicação, que é muito interna e muito particular de cada unidade, na mão de vocês que são responsáveis técnicos. Ô, Raquel, só uma última pergunta, assim, no meu caso. É nessa questão da grade, de a gente fazer o QR Code. A gente mesmo que vai fazer ou vocês, a fundação, assim, alguma coisa do caso que vai fazer? Ou a gente mesmo que faz e gera esse QR Code ou imprime? Se você tiver dificuldade, a gente pode até ajudar. Mas parece que a Jaqueline até explicou no grupo. Depois a Sim, gente sim, ela pode tinha mandado lá. Uhum. Sim. Não vejo problema nenhum. Se você tiver com dúvida da grade, ou Derek, você pode pedir para a Daiane falar: olha, eu preciso da grade, e ela vai te mandar a grade. Vai mandar, inclusive, sem os quantitativos, se você tiver com essa dificuldade. Caso contrário, você mesmo pode fazer. Tá bom, tudo bem. Obrigado. Tá? Agora a gente vai entrar em outro tema, que é o tema que a Diana entrou para perguntar sobre a grade, mas antes eu queria apresentar para vocês a equipe, porque eu cheguei e acabei que não apresentei a equipe. A gente agora está com um farmacêutico novo, que é o Michael, que a Pamela, que estava com a gente, entrou de licença maternidade. Esse aqui é o Michael. Bom dia, gente. A Daiane, que vocês já conversam sempre. Bom dia, gente. E a Yasmin, que vocês já conhecem. Bom dia, pessoal. Bom, então, sobre a questão da grade, vai começar a revisão de grade nas próximas semanas. Quem vai fazer essa revisão de grade com vocês, que vai enviar e-mail, vai ser o Michael, tá? Tem aquelas observações de todo ano, que não pode mexer na planilha, mas que a Yasmin vai explicar melhor para vocês. E aí depois a gente vai tirando as dúvidas. Oi, pessoal. Então, sobre o processo da revisão de grade, ele vai ser iniciado agora, na próxima semana, a gente vai mandar. Oficialmente, é necessário que ele aconteça pelo SEI, tá? Que é o Sistema de Tramitação dos Processos, né, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. A gente imagina que, eventualmente, os farmacêuticos RTs não tenham acesso ao SEI na unidade, né? Então, em paralelo com a abertura do SEI, o Michael vai enviar o e-mail explicando, né, a mesma coisa que está no SEI, e aí a gente pede que os diretores, vocês, né, conversem com os diretores das unidades que têm acesso ao sistema para pedir o documento que vai ser mandado lá em formato de Excel para vocês fazerem as atualizações. A Dai chegou a mandar um pedido para vocês preencherem os contatos da direção, justamente por isso, para a gente poder fazer esse trabalho de maneira bem corresponsabilizar a todos, né? Tanto nós que estamos aqui no nível central, abrindo os processos de compra, quanto as unidades e também os diretores de vocês. Não tem grandes mudanças no que a gente já faz ao longo dos anos, tirando isso, que agora ele vai ser oficialmente tramitado no SEI, mas, assim, internamente, as revisões, as análises técnicas de vocês se mantêm. A gente vai pedir para que os itens que for solicitado aumento da grade sejam acompanhados, né, do relatório que justifique tal aumento. Vocês vão ter o campo livre para escrever eventuais solicitações que não se justificam com o histórico de consumo, que a gente sabe que isso acontece, às vezes muda o perfil da unidade, mas a gente pede que vocês, a gente vai dar um tempo considerável, e aí a gente pede que vocês trabalhem de fato com os itens, não coloquem justificativas genéricas, porque essas justificativas genéricas que não forem acompanhadas dos relatórios, a gente não vai ter como autorizar, tá bom? Acredito que seja isso. Em relação aos prazos, a gente vai mandar até o dia 16, né? E vai pedir retorno até o dia 3 de novembro, tá? Que a gente acredita que é um prazo razoável para esse trabalho. Se vocês entenderem que precisa de mais tempo, é a oportunidade da gente reavaliar, tá bom? Yasmin, bom dia. Bom dia. Em questão por exemplo, de medicações ou até mesmo insumos que são da grade geral, mas não faz parte da minha grade e às vezes a enfermagem ou algum médico
vê a necessidade de acrescentar. Aí como que eu faço? Então, em relação a insumos, lembrando que a gente, Geriti, só faz gestão sobre os medicamentos, tá? E alguns saneantes. Insumos, né? Vocês vão tratar com a Gero num outro momento, que a gerente é a Cristina, tá bom? Só para esclarecer, porque eu não tenho governabilidade sobre isso, não posso dar nenhuma orientação. Em relação aos medicamentos, se vocês entenderem que é necessário a inclusão de algum item que vocês tinham grade zerada, né? É grade da fundação, da grade geral, e vocês entendem que para o próximo ano vai ser necessário, vai haver consumo desse medicamento regular na grade, vocês vão enviar junto com a grade o formulário de inclusão, tá? Isso vai ser oportunizado junto do SEI. Lembrando que a gente pede que seja incluído na grade medicamentos que vocês preveem que vai ter consumo minimamente regular. Uma demanda que é extremamente esporádica não precisa ser grade da unidade. Vocês podem solicitar como não padrão. Sim, mas só uma coisa, mas eu preciso botar alguma justificativa do uso dessa medicação. Por exemplo, aqui a gente já teve o nifedipino como grade e foi retirado da nossa grade. Aí até a diretora técnica que a gente já tentou incluir na grade, né, essas coisas. Aí eu preciso fazer alguma justificativa desse uso dessa medicação, para poder usar em tratamentos assim, assado, essas coisas do tipo, ou é só dizer que a gente precisa do uso dessa medicação? Não, então, no SEI, você vai ver que vai o formulário de pedido de inclusão para esses itens. E aí lá tem o campo que pede uma justificativa do porquê que é necessário. Lembrando que esses pedidos de inclusão a gente recebe, né, esquematiza todos eles das 26 unidades e isso vai para uma discussão com outras pessoas aqui da direção técnica para avaliar se é pertinente ou não que tenha determinado item na UPA. Porque quando a gente está falando de UPA, a gente entende que vocês têm um perfil, né, dado algumas particularidades, mas no geral as UPAs têm o mesmo perfil de atendimento. Então, em geral, uma incorporação numa UPA, por exemplo, pode se estender para as demais. Então, isso é discutido a gente recebe todos os pedidos de inclusão, esquematiza isso numa planilha e leva para uma reunião com outros agentes, com médicos, enfim, com a equipe aqui da DTA, para discutir se é pertinente ou não ter esse medicamento pensando no perfil da UPA. Mas lá no formulário que você vai mandar, preenchido, tem o campo para justificativa, tá bom? Tá bom, filho. Obrigado aí. Já esclareceu bastante. Obrigado. Pessoal, mais alguma dúvida? Assim, eu acredito que era isso que eu gostaria de passar sobre a grade. A gente vai ter também um momento presencial semana que vem, que é uma outra oportunidade da gente falar também um pouco sobre isso. Mas sobre a ansiedade dos prazos, a gente está dentro do planejado, tá? Porque a grade só passa a valer a partir do ano que vem mesmo. E isso envolve processo de compra depois, então é feito com bastante calma. Mas a gente já queria tranquilizá-los em relação ao que vai ter revisão de grade esse ano, tá? Bom dia a todos. Marcos Velho aqui da UPA de Campo Grande 1. A respeito dessa experiência de solicitação à inclusão de grade, eu vi uma experiência aqui que eu já tentei de uma forma primária e na segunda pela experiência eu fiz uma coisa até a nível um pouco mais técnico em relação, por exemplo, da inclusão da ondansetrona na minha unidade aqui. Então, é uma unidade de perfil pediátrico expressiva. E eu confesso que a primeira, até por uma questão de maturidade mesmo, a gente fez de uma forma muito formal em relação a crescimento de demanda. Depois pediram um parecer mais técnico. Então, eu fiz toda uma farmacotécnica, fiz toda uma interação farmacológica, mostrando a importância dela, né, entre algumas bromopridas, algumas crianças com efeito extrapiramidal, enfim. E eu tive uma recusa. E eu percebo que outras unidades, que deva ter o seu perfil aqui, compete, e tem. E aí eu gostaria que quando teve isso, a negativa foi que simplesmente não foi incluso. Né? Então, assim, se pede todo um descritivo técnico para a gente, nesse sentido, para justificar, então, uma negativa. Nessa nova atualização, nós vamos ter uma resposta mais efetiva, até para a gente se engrandecer tecnicamente e saber realmente como funciona. Tipo, Marco, você pediu,
mas dentro dos padrões farmacológicos que você solicitou, a gente, dentro do conselho aqui, não viu. E isso é uma solicitação que, por exemplo, eu venho fazendo há 2 anos, por equipe de pediatria, aqui na ponta, o médico pediatra pedindo bastante. Então, assim, eu evidenciei, né? Peguei a bula de cada um, bromoprida, metaclopramida, ondansetrona, mostrei os benefícios, né? O que seria a nível de custo e benefício. Eu entendo que, uma vez que ela não está sendo incluído na grade da Fundação do Estado do Rio de Janeiro e ela já é inclusa, por que não disponibilizar, né? Uma vez que eu tenho, a nível de atendimento, uma expressão boa. No mínimo aqui eu tenho 2.000 atendimentos mês em relação à pediatria. Isso varia muito, 2, 3, 4. Realmente a nossa unidade aqui é de perfil A, às vezes a gente tem pico de 13, 14 mil atendimentos, né? Então, era uma coisa que eu venho lutando bastante e deixo aqui a minha pressão no sentido de orientação, se dessa vez agora, como é que vai ser, qual vai ser o feedback que a gente vai ter. Até porque, se de repente eu estou pecando na omissão de alguma informação para justificar como tal, tudo bem, porque eu tenho demanda, eu tenho solicitação do corpo técnico, eu tenho solicitação individualmente da equipe de pediatria, pediatra mesmo, né? Os pediatras aqui. E a gente tem bastante atendimento. Então, assim, eu te confesso que eu não tenho mais orientação o que eu posso utilizar para justificar essa demanda, uma vez que eu tenho uma resposta sucinta como se não foi aprovado na grade. Entendo, eu entendo. Então, mas eu vou repassar essa questão das deliberações, do que vai ser incorporado ou não, entendendo que as 26 UPAs, né, tirando as suas particularidades, mas são unidades de mesmo perfil, a grosso modo, digamos assim. Então, uma incorporação, por exemplo, uma inclusão no caso, né, porque já existe ondansetrona na grade da fundação como um todo, mas não nas UPAs. Uma inclusão desse porte, ela é avaliada além da Geriti, né? Além da Raquel, ou até eu participo também dessas reuniões, ela é avaliada com um corpo multidisciplinar. E nos anos anteriores, foi deliberado que não havia necessidade técnica de ter ondansetrona nas UPAs. Aqui não é o espaço da gente discutir se é pertinente ou se não é. Eu estou só explicando para vocês como acontece esse fluxo de decisão de inclusão ou não. Eu não acredito que, de repente, seja uma questão da solicitação técnica, como você colocou, né? Que num primeiro ano talvez tenha sido feito de uma maneira mais rasa, digamos assim, e no segundo ano você mandou uma documentação, né, técnica, expressiva, só que isso vai para uma deliberação com outras instâncias. Então, assim, a minha orientação reenvia o seu material técnico, a gente entende que é pertinente a solicitação, tá? Mas existem fatores de farmacoeconomia, alternativas terapêuticas, isso tudo vai para discussão. E hoje a gente conta com outro corpo técnico. Então, a gente vai levar essa demanda. Essa demanda não é só de vocês, existem outras unidades. A gente tem as UPAs que são pediátricas também, né? Entre as nossas UPAs. Isso vai ser levado novamente e a gente vai reforçar essa necessidade. E a gente espera, enquanto farmacêutico, que de repente tenha uma aprovação. Mas é isso, é uma análise multidisciplinar e é uma decisão que ela é da diretoria técnica, ela não é da Geriti, tá bom? Só isso que eu queria apontar para vocês. Mas não precisa deixar de pedir, e esse pedido que você me faz aqui de ter uma negativa, né? Ter um retorno, se for uma negativa técnico também, isso vai ser levado, tá bom? Para a reunião. Tá bom, Emílio. Muito obrigado pela orientação. Eu sei que envolve também toda a parte de gestão, né, de gastos e custo, enfim. Sim. Mas tudo bem, agradeço pela orientação. De nada. Assim, pessoal, eu não quero ser rude, mas esse momento não é para a gente discutir isso ponto a ponto, tá? Porque senão a gente vai se alongar e isso não vai ser decidido, infelizmente, comigo. Enfim, são outros agentes que são envolvidos, tá bom? Porque eu tô vendo aqui, eu não sei nem quem tá falando porque tá escrito iPhone, mas pedindo para avaliar a inclusão do pantoprazol, enfim. Pantoprazol não é nem grade da fundação como um todo, tá? Nenhuma unidade tem pantoprazol, então agora realmente não é o momento para a gente fazer essa discussão, porque ela não vai ser frutífera para ninguém, tá, Amanda? Isso tem um fluxo estabelecido, bem estabelecido, porque envolve gasto público, né? Envolve quanto a gente pode usar de recurso público na aquisição de medicamentos. Enfim, eu entendo que do ponto de vista técnico existem várias demandas,
mas a gente tem um fluxo a cumprir aí para poder incluir um medicamento ou incorporar um medicamento na grade da fundação, tá? Vou passar aqui para a Raquel, agradeço a atenção de vocês e qualquer dúvida estou à disposição, tá bom? Então, acho que a mensagem de hoje já foi passada, a gente já conversou um pouquinho. Teremos a nossa reunião no dia 15, eu vou mandar o convite, estou esperando só a aprovação do convite para poder enviar para vocês, mas já deixa na agenda de vocês aí 10 horas da manhã aqui na Fundação no dia 15, presencial, tá? A gente vai fazer uma capacitação para falar sobre os medicamentos vitais nas unidades, ter uma conversa e a gente entra nessa parte da grade também. Eu acredito que vai durar umas 2 horas no máximo. Acredito que as dúvidas vão surgir posteriormente. Vocês podem ir tirando dúvidas comigo, com a Yasmin, com a Dai, tá? Lembrando que a Dai até às 18 horas. Após as 18, falem comigo, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Acabei de Desculpa, ler. eu mandei o texto porque aqui, né, eu sou muito longe, né? Tô longe de todo mundo, né? Sim. Tem essa questão do transporte. Você... Existe alguma forma da gente conseguir? Infelizmente não, Derek. Deixa eu te falar. Eu até questionei, né, a respeito. Falei até com Camila de Valença. Sei também que Itaboraí deve ter dificuldade. O que eu vou fazer? Vou fazer uma reunião com vocês 3 depois online, porque eu entendo a dificuldade. E, infelizmente, eu não tenho como disponibilizar transporte. Eu solicitei para minha diretora, ainda não obtive resposta. Mas acredito que a gente não consiga, por serem unidades muito longe. Nem sei, acho que para você sair de Campos para chegar aqui às 10, eu acho que você teria que sair umas 6 da manhã, não é? São as 4 horas de ônibus, dá umas 5 horas de viagem. É bem longe mesmo. Então, assim, não fique preocupado quanto a isso, que o conteúdo da reunião presencial, eu vou ver se eu consigo disponibilizar ao vivo, né, online, mas não tenho certeza. E caso não consiga, vou fazer essa mesma reunião com vocês, tá? Pode ficar tranquilo. Tudo bem. Realmente fico mais tranquilo. Itaboraí, Campos e Valença são as nossas unidades que são mais longe. E São Pedro também. Não esqueci de São Pedro, não. É porque é muita unidade, gente. Então, assim, vocês podem ficar tranquilos que não vai ter problema, tá? Que eu entendo a dificuldade do transporte. Obrigada pela participação de vocês. Conto com a presença de quem puder vir. Na verdade, quem é de perto não pode falar que não vem porque não tem carro, tá? Eu preciso que vocês venham, que vai ser muito importante a nossa capacitação, tá? Qualquer coisa me mandem mensagem.